Vamos lá? A aula de hoje é sobre o manejo, tanto da parte fisiológica, não só do processo de intubação em via aérea difícil em paciente crítico. Esse é um artigo de revisão que ele tinha o objetivo de investigar e mitigar os riscos fisiológicos durante a intubação nos pacientes críticos, que vão ter várias alterações antes da intubação. Os desafios que ele coloca é que os principais riscos que acontecem durante o procedimento é a instabilidade cardiovascular, em que 30% acaba indo para a instabilidade, às vezes por conta do próprio quadro clínico do paciente ou por conta da medicação de indução. Também podem fazer hipoxemia e parada, que é um valor um pouco mais baixo, mas acontece. E eles viram que os fatores que contribuem para esse quadro o paciente estar com falência orgânica, ter alguma doença já de base aí crítica, precisar da ventilação mecânica, entre outros fatores que vão contribuir para agravar e aumentar esse risco do paciente durante a intubação. Ou na intubação pós-imediato ali. Teve um estudo também, que é esse NAP4, que é o quarto projeto nacional, que foi feito no Reino Unido. É um estudo grande também, ele avaliou as complicações da intubação e nos resultados eles viram que a UTI é o lugar que tem o maior número de mortes evitáveis. Ou seja, durante o procedimento da intubação, os pacientes estabilizavam por alguma das causas e acabavam morrendo. Ou seja, era uma coisa que dava para evitar, ajustando tudo antes. As evidências do estudo, ele cita bastante esse estudo INTUBE, que é um estudo observacional internacional. Ele pegou, falando sobre os manejos da prática da intubação em via aérea em pacientes graves. Eles fizeram um estudo com quase 3.000 pacientes em 29 países por 8 semanas consecutivas. E eles viram que a maioria desses pacientes tinham indicação de intubação por insuficiência respiratória ou comprometimento neurológico ou por instabilidade cardiovascular. Os eventos adversos que eles viam nesses pacientes que eles precisavam intubar era, principalmente, como tinha citado antes, era instabilidade cardiovascular, e eles usaram esses critérios, né? Tem um pouquinho mais específico em questão da droga vasoativa, a dosagem, tudo. Uma pressão sistólica menor que 90 por mais de 30 minutos, uma hipoxemia grave, que eles consideraram a oxigenação, a saturação menor que 80, e as paradas cardíacas, né? A predição de risco, eles usaram esse score, que é o MACOSH, não sei como é que fala, mas eles usaram esse score para avaliar tanto os fatores anatômicos, fisiológicos do procedimento, né? Então não é só a questão do Comark, Malampati, essas coisas que nos outros usam, né? Ele tem uma integralidade um pouco maior. E ele viu que nesse estudo ele avalia isso, mas ele ainda assim ele não prevê os eventos adversos. Nesse estudo do INTUBE, que é aquele outro, né? A questão de fatores adicionais, eles viram que quanto maior a idade do paciente, maior o grau da insuficiência cardíaca, pior a hipotensão do paciente, ou o paciente está hipoxêmico já há um certo tempo, e associado também ao uso de Propofol, você tem um risco muito maior desses pacientes acabarem evoluindo para um desfecho pior. E o MACOSH, ele coloca aqui tanto o Malampati como as outras questões, o paciente está em coma, já tem uma saturação menor que 80, ou seja, esse paciente não tem reserva, então não dá para fazer aquele procedimento com apneia, né? Uma apneia dentro de uma janela de segurança, né? E aí eles colocam que menor que 3 pontos é baixo risco de intubação difícil, maior que 3 é um paciente alto risco. A pontuação máxima é 12 nesse score. Aí eles falam como sugestão, né, e avaliação também, que eles fizeram em cima da revisão deles do estudo. Eles juntaram vários estudos e definiram que o Propofol em si, ele está mais associado à instabilidade. Ele é um medicamento que causa bastante hipotensão. Então, muitos dos pacientes, o paciente já não tem uma boa pressão no início do procedimento, a gente sabe que esse paciente já vai instabilizar.
e aí entraria, inclusive, como medida, já entrar com vasopressor, às vezes antes de fazer a medicação de indução, você já entra com vasopressor para garantir que esse paciente não vai ter o efeito deletério dessa medicação, né? Enquanto que os estudos também colocam que etomidato e ketamina estão sendo mais recomendados ultimamente, estão sendo mais estudados. Tem um estudo que viu que, teve um estudo, eu acho que da Europa, se não me engano, fez um estudo com 70% dos pacientes eles entubaram com ketamina. Teve uma boa resposta. Tirando a questão que a ketamina pode gerar uma arritmia cardíaca, mas isso são em pacientes um pouco mais específicos, né? E eles definiram, tem um grupo que é contra etomidato, tem um grupo que é a favor do etomidato, que eles viram que a mortalidade dos pacientes no 7º dia pode aumentar quando é feita a sedação com etomidato, né, da indução, mas não muda a mortalidade em 28 dias. Então o grupo ficou meio a meio. Então ainda provavelmente vão vir mais estudos a respeito dessas duas drogas. Mas o Propofol é sabido que ele aumenta a instabilidade dos pacientes, né? Aumenta o risco. Em questão dos fluidos, né? Foi feito alguns estudos aí, que é principalmente o estudo aqui Prepare. Ele fez um estudo com 500 ml de cristalóide e ele viu que para os pacientes, nesse caso, não tinha benefício, né? Já para os pacientes que iam precisar de uma VPP, já tinha benefício na VPP, ou seja, na ventilação por pressão positiva. Então, na VNI ou no paciente que vai ser ambusado, eles tinham um benefício. Os vasopressores, então, a otimização da hemodinâmica cabe aqui em colocar já o vasopressor, deixar ele de pronto ali, tudo montadinho, para os pacientes que no início do procedimento já estão demonstrando uma instabilidade, fazendo uma hipotensão. No estudo em tubo, eles usaram, 40% dos pacientes usaram Propofol para serem sedados, 36% midazolam e etomidato 17%, ketamina 14%. Mitigação da hipóxia. Então, assim, a gente sabe que dependendo da escolha, do tipo de procedimento, né, do protocolo que você vai escolher para sedar aquele paciente, para prepará-lo para intubação, faz diferença na questão da hipóxia do paciente. Então, eles viram, fez uma comparação desses três aqui, né? A pré-oxigenação convencional, que é ficar ofertando lá para o paciente, tanto em catéter de alto fluxo ou só o catéter nasal, ou até numa máscara ali só, o paciente tendo que fazer a respiração, ter o drive próprio, né? Não é tão eficaz, principalmente em paciente que já tem a troca gasosa comprometida. Então, um paciente que já não está ventilando muito bem, né? Ele geralmente evolui com processos de atelectasia em algumas áreas. Então, a pré-oxigenação, nesse caso, não vai ajudar. Ela não melhorou a saturação do paciente nem pré nem pós intubação. A ventilação não invasiva foi um pouco mais eficaz porque ela cobre exatamente a questão da atelectasia. Ela força a entrar um fluxo, um volume ali de ar, então você quebra essa atelectasia, só que ao mesmo tempo aumenta a insuflação gástrica desse paciente e aumenta o risco de aspiração. Então, dependendo do paciente também, tem que pesar o risco-benefício desse meio, né? A ventilação com a bolsa máscara, que é o Ambu, que é a marca, né? Ele melhora a saturação sem um aumento significativo da aspiração. Então, esse paciente acaba não aspirando tanto o conteúdo, que a gente acaba não empurrando tanto quanto na VNI. Então, dependendo do paciente, dá para fazer a pré-oxigenação convencional se esse paciente já tem uma reserva, se ele mantém um drive bom, né? Agora, se o paciente já não está tendo um drive bom, já é recomendado fazer ou a VNI mesmo, ou o Ambu, que é o que os profissionais mais têm optado, ainda mais na sequência rápida, geralmente eles fazem com Ambu. E eles falam isso também no estudo, eles citam isso. Eles falam do sucesso na primeira tentativa, porque eles viram que quanto mais tentativas você tem, mais tempo esse paciente fica em apneia, mais tempo esse paciente fica hipoxêmico. Então, mais tempo você aumenta os riscos desse paciente, né, um desfecho mais negativo. Então, eles falam que na primeira tentativa o risco é de 5%. Com a segunda tentativa fica em 20%, na terceira vai para 30%. Aí eles trazem a questão da possibilidade do vídeo-laringo, né? O vídeo-laringo tem vários tipos. Tem uma lâmina convencional, que é igual à lâmina do tradicional.
Tem um que é uma curvatura que é como essa, uma curvatura mais angulada, mais quase como fazendo U mesmo ali. E tem um outro que tem um canal integrado nessa base, que é assim que você já entra com o laringo junto com o tubo, e aí você achando a posição certinho aqui, você só empurra o tubo, que é muito mais fácil. Mas ainda assim, também requer um treinamento específico, né? Para posicionar tanto o aparelho quanto só visualizar. Também tem uma taxa de falha, porque só visualizar não significa sucesso em passar o tubo. Então, eles falam que com a lâmina convencional tem que ter pelo menos 15%, 15 tentativas aí, né, não no mesmo paciente, obviamente, mas 15 intubações para você aumentar a sua expertise, enquanto que com a angulada, que é um pouco mais difícil de manusear, eles falam de 70 intubações para conseguir ganhar a experiência de fato, né, que é um valor bem alto. Os adjuntos checklist, eles falam também, eles separaram nesse modo. Tem o que no artigo eles colocam como estilete, que é quase como um fio guia, né? E tem o bulge, que ele vai ser introduzido antes do tubo, né? Ele aumenta a taxa de sucesso, só que eles viram que os dois podem causar lesões, né? Então também requer uma prática, requer um treinamento, né, para utilizar. E a questão dos checklists, eles colocam que ajuda no adesão aos protocolos, você ter um passo a passo, você ter, até como foi colocado na aula do Matheus na semana passada, foi colocado também de você ter o passo, a programação A, B, C, né, os planos para intervir e ter uma intubação mais efetiva, mais rápida. Mas eles colocam que o impacto clínico ainda é incerto. Então, assim, é bom ter um protocolo, mas não muda de fato o desfecho final ali. E as novas abordagens que eles colocam para tentar otimizar e diminuir o risco desses pacientes fazer um choque, ficar mais tempo hipoxêmico, tudo, eles falam de começar a fazer uma intubação com o paciente acordado, né? Que o paciente ainda mantém aquele drive dele, só que também requer um treinamento muito específico, porque você tem que saber a dosagem das medicações para deixar o paciente acordado, porém ele aceitar com que você consiga fazer o procedimento, né? E ele não ter dor durante o processo também. Mas eles falam que a intubação acordada é teoricamente o futuro aí das intubações nesses pacientes. E a questão do treinamento especializado, eles falam que é a coisa que mais precisa ser feita, eles falam isso no artigo inteiro, que desde o treinamento para você fazer uma intubação tradicional, quanto uma intubação de sequência rápida, quanto você usar, independente do laringo que você usar, se é um videolaringo, o tipo do videolaringo, o bulge ou o fio guia, você tem que ter um treinamento para poder usar. Então, todos eles citam a questão do treinamento. Então, a conclusão do trabalho foi que os pacientes críticos, eles exigem preparo técnico e um preparo fisiológico, que entra a questão de você ver que o paciente está hipotenso, você entrar com droga, você pode até tentar fazer um volume, eles falam que pode tentar, mas não necessariamente o paciente vai responder, respondem melhor aos que vão fazer VNI, ou vão abusar primeiro, os que vão direto para o tubo, não muda ou não mexe com a pressão, com a hemodinâmica do paciente. E a segurança também vai depender da integração da estratégia que a equipe vai escolher, né? A segurança ali, por exemplo, você ter aqueles planos de ação, plano A, B, C, se tiver falha de intubação, né? Você ter isso aumenta um pouco a segurança para o paciente. E eles continuaram fazendo estudos, então ainda tem alguns estudos, tanto em questão da escolha da droga, né, do etumidato, da ketamina, eles ainda têm estudos. Ainda tem estudo da questão dos vídeos laríngos também. Então ainda está em processo de evolução do que vai ser melhor para o paciente no meio de intubação. É isso. O artigo é bem curtinho, na verdade, mas ele resumiu, na verdade, tudo que